Olha, tem gente que diz que o futebol não é mais o mesmo, que hoje em dia tudo é movido pelo dinheiro. Se é mesmo, aí vai da análise de cada um. Mas uma coisa é certa, né, gente? O escândalo de manipulação de jogos que tem sido notícia aqui no Brasil serviu para partir ainda mais o coração de alguns torcedores. Eu sei que ainda tem muita gente perdida aí, sem entender direito como é que funcionava esse esquema. Eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar como um grupo criminoso, que incluía jogadores profissionais, segundo a polícia, fraudava partidas de futebol para se dar bem em sites de apostas. Você também vai entender o que pode acontecer com esses atletas e com os outros envolvidos nessa história. Para quem acompanha e mesmo para quem não entende nada de futebol, é bom ficar por dentro desse assunto porque, pelo visto, ele vai render muito ainda. Bom, no final de 2022, o Ministério Público de Goiás começou a investigar um grupo especializado em fraudar partidas de futebol. O objetivo seria influenciar os resultados de apostas naqueles sites em que você coloca dinheiro e arrisca palpites sobre os detalhes do jogo. Pode ser sobre o resultado, mas também sobre lances específicos, faltas, chutes a gol, expulsões, cartões, pênaltis, enfim. Essa investigação, gente, começou com a suspeita de que o volante Romário, do Vila Nova, tinha feito um acordo para receber R$150 mil em troca de cometer um pênalti numa partida contra o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só que o presidente do Vila Nova descobriu a mutreta, reuniu provas e entregou tudo para o Ministério Público. Daí, na investigação sobre essa partida, foram feitas apreensões de celulares das pessoas envolvidas. O Ministério Público teve acesso a áudios, vídeos, prints de conversas, comprovantes de pagamento e acabou descobrindo que o esquema era muito maior. Outros jogadores profissionais também teriam participado e mais partidas podem ter sido afetadas, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro e também em alguns campeonatos estaduais. Mas como é que funcionava isso? Vamos lá. Segundo o Ministério Público, um grupo de apostadores convencia os jogadores a forçar lances durante os jogos em troca de dinheiro. Daí essas pessoas iam lá nos sites, faziam apostas nesses lances, ganhavam dinheiro e pagavam uma comissão aos jogadores. Daí você deve estar aí se perguntando como que sobrava dinheiro para tanta gente, né? Isso é porque os criminosos faziam apostas de valores muito altos. Daí, consequentemente, ao vencerem essas apostas, eles acabavam faturando bem alto também. Para fazer isso sem chamar tanta atenção dos sites de apostas, esse grupo usava algumas táticas aí, segundo a investigação. Por exemplo, fazia várias apostas com valores menores, usava contas de laranjas nos sites e até robôs com inteligência artificial para administrar várias apostas ao mesmo tempo. Os investigadores dizem que em uma só rodada de jogos, esses criminosos chegaram a ter um lucro de R$700 mil. Bom, em depoimento, 2 dos jogadores investigados nesse caso, os zagueiros Vitor Ramos e Kevin Lomônaco, falaram que não sabiam que esse tipo de esquema era considerado crime. Mas claro que não é bem assim, né? Aliás, bem longe disso. Apesar de serem jogadores profissionais, é possível que eles nunca tenham ouvido falar numa coisinha chamada Estatuto do Torcedor. Essa é uma lei federal criada para proteger os torcedores. Ela trata de questões como a venda de ingressos para os jogos, a segurança nos estádios, a transparência das organizações e outras regras gerais em competições esportivas. Eu conversei com o advogado Marcel Belfiore, que é especialista em direito desportivo, para entender melhor como é que esse estatuto funciona e também quais crimes previstos nele foram cometidos pelos envolvidos aí nessa história de manipulação. O Estatuto do Torcedor é uma lei federal, como é também o próprio Código Penal, pode prever penas relacionadas a definir crimes, tá? Está lá simplesmente porque o legislador optou por incluir essa atividade como um crime, esse ato como um crime, numa lei já existente em que se define qual é a relação das entidades esportivas, seja clubes ou entidades de administração, com o próprio torcedor. A conduta de receber uma vantagem patrimonial para falsear o resultado de um jogo ou um evento relacionado a esse jogo está prevista como crime no Estatuto do Torcedor, artigo 41C, e prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. O que determina se a pena estabelecida são 2
ou 6 anos, ou algo nesse meio, é justamente os fatores atenuantes e agravantes, né? Então é por isso que cada situação, a situação de cada jogador deve ser definida de forma individualizada para entender todo o contexto e a participação dele naquela conduta considerada como criminosa. Bom, além do crime que está previsto lá no Estatuto do Torcedor, todo mundo que participou desse esquema ainda pode responder por organização criminosa, um crime que tem pena de 3 a 8 anos de reclusão. Como o advogado falou, o cálculo das penas no processo criminal vai depender de cada caso. Os jogadores profissionais envolvidos ainda podem sofrer punições disciplinares, que são aquelas relacionadas ao trabalho deles dentro de campo. Isso se eles forem condenados também na justiça desportiva, que é uma outra esfera da justiça. O Marcel Belfiore explicou melhor. O tratamento é diferente, né? São 2 esferas distintas, embora a esfera esportiva possa se aproveitar de provas produzidas, né, da própria investigação criminal. Ali também há um processo disciplinar desportivo, que começa com uma denúncia e que tem uma sentença, com também ampla defesa e contraditório. A grande diferença é que as penas estabelecidas para aquela conduta, elas estão previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, artigo 243 e 243-A, que prevêem também, como uma infração disciplinar, a conduta de fraudar o resultado de uma partida. Ali, as penas são de suspensão, pode variar de uma suspensão entre 180 a 720 dias, podendo chegar ao banimento definitivo do esporte, mas aí apenas na hipótese de reincidência. Lembrando dizer que reincidência na esfera esportiva significa realização de um novo ato depois de condenação definitiva do primeiro ato. Então, reincidir aqui não é simplesmente fazer 1, 2, 3 infrações. No G1, claro, a gente vai continuar acompanhando esse escândalo, que ainda deve dar muito pano para manga. Se você entendeu tudo, ajude um amigo a entender também esse caso, compartilhe esse vídeo com ele e não esquece de clicar para se inscrever aqui no canal do G1, beleza? Beijo, até a próxima.